Oi, tudo bem? Meu nome é Cristiano Nascimento, eu sou produtor de teatro e estou aqui para contar uma história para você. Nós ganhamos um edital da Secretaria de Cultura e Estado de Economia, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, a SESEC, através do edital Retomada 2, para fazer um espetáculo, esse aqui, Eu Não Sou um João Caetano, uma pequena turnê, tá, pelo estado do Rio de Janeiro. E aí, uma das contrapartidas, a gente tinha que apresentar um registro em vídeo. Podia ser algo simples, pegar o celular, fazer o registro de que a peça aconteceu, ali nas cidades, a plateia entrando, e tá tudo certo. Só que nós fomos um pouco além, porque a gente entende, nós aqui da produção, que quando a gente faz uma produção de teatro, tem muita coisa por trás que as pessoas às vezes não têm acesso. Só quando conversa com o ator, com o diretor. Então a gente resolveu trazer numa espécie de documentário os nossos bastidores, até mesmo para ajudar os nossos colegas produtores que queiram começar a produzir, ou quem de repente já coloca o projeto no edital e não consegue aprovação. Então pode ser uma inspiração. Porque o edital ele diz que você tem que mostrar o interesse local da população pelo tema que você está abordando. Então acho que pode ser uma forma de ajudar aí a dividir esse conhecimento. Então assim, gente, olha, a ideia era fazer uma coisa Eduardo Coutinho, Petra Costa, mas precisamos de muita estrada para isso, tá? É a primeira vez que eu faço, eu que fiz a edição, eu que fiz esse documentário e a vontade de fazer bem é muito maior do que a técnica, tá? Então vai ter áudio tremido, áudio com falha, vai ter câmera tremida, Até porque a ideia era fazer o registro, mas às vezes o registro que não ficou bom é o melhor que nós temos para aquela história. Então, te dá um desconto aí, espero que você curta, que veja esse documentário mais com um carinho, do que uma ideia, a pretensão de ser um documentário com várias técnicas de cinema, tá? A gente é de teatro e a ideia é trazer esse registro, ter a oportunidade de bater esse papo aqui com você, tá bom? Um abraço! Era um nome, um palco, um ator, um livro. Mas e agora? Como começar? De um teatro túmulo, João Caetano me fala da solidão de um ensaio de vida. Volta, João! Volta! Volta, João Caetano! Pela carne, gozo, de um certo Alexandre, filho de Antônio e Alexandrina, marido de Mariana e pai de Antônio Filho. Volta, João! Volta! Agora é agosto de 2022 e esse é o nosso último ensaio.
Nós começamos a montar esse espetáculo há alguns anos atrás, em 2017, na verdade, eu me encontrei com o ator Alexandre e nós começamos a acalentar a ideia de um projeto que falasse sobre a mentira. E depois de muitas conversas e muita troca, nós descobrimos que o interessante seria falar um pouco da mentira, mas a partir da perspectiva do trabalho do ator, a partir de uma visão da história do ator, da profissão da atuação no nosso país. E aí veio a figura do João Caetano como um grande ícone a ser repensado, a ser relembrado e revisto por uma óptica mais contemporânea. E então decidimos montar esse espetáculo que fala, sim, um pouco da vida desse grande ator e empresário de teatro brasileiro, mas também fala sobre a relação dos atores atualmente com todo o panorama cultural e político do nosso país. Esse processo tem sido muito fundamental para entender a relação entre a teoria do teatro, a historiografia e a dramaturgia brasileira contemporânea. Assim. É muito bom de pensar, né, o lugar do artista brasileiro hoje, né, que está sempre entre esses dois polos, o que é precário, o que é profissional, e entre uma cena, né, que vem de uma tradição e, ao mesmo tempo, uma cena que está dialogando com as formas contemporâneas. Então, acho que Eu Não Sou João Caetano traz esse lugar do não, do eu não, dessas possibilidades de eu não na cena. A proposta do projeto foi de se apresentar em cada cidade que tem um vínculo direto com o João Caetano. Se apresentar nos teatros que levam seu nome. Começando pela cidade natal, de Itaboraí. Depois, passando por Niterói, onde João Caetano inicia sua carreira profissional, e finalizar na cidade do Rio de Janeiro, se apresentando no Teatro João Caetano, no centro da cidade, na Praça Tiradentes. Chegando em Itaboraí... Nesse casarão histórico, funciona ou deveria funcionar um teatro no centro de Itaboraí que leva o nome do seu filho mais ilustre, Teatro Municipal João Caetano. Assim como o próprio João Caetano, esse casarão também luta contra o esquecimento. Ele está fechado já há alguns anos, aguardando uma reforma. Espero que em breve ele possa voltar a receber o público e trazer, avivar a memória do filho de Itaboraí, que construiu um pouco do teatro brasileiro. Isso no nosso teatro, que há um tempo que a gente não é nos permitido entrar, estava em obra. Isso, quando a gente bom. vai poder voltar? Isso. Porque eu já levei muitos meus alunos lá Vocês de podem... para assistir peças lá no nosso teatro, né? Que Isso. eles, eu acho que nunca entraram. Eu me chamo Roberto Costa, eu estou como secretário de Cultura aqui de Itaboraí. Eu acabei de perguntar isso a eles. Sobre o nosso teatro. Sobre o nosso teatro. Eu gostaria de cada outra licitação. A empresa que ganhou, ela era totalmente apta a fazer tudo isso. Começou a fazer a obra, infelizmente veio esse negócio dessa pandemia. Mas então ficou inviável. Então, aí o que é? A empresa foi e falou o seguinte, aí a equipe do prefeito, né? Fez uma contraproposta que poderia dar X, eles acharam que aquilo não resolveria, eles foram lá, pegaram todo o material deles e foram. A Secretaria de Obras fez um novo projeto, já está tudo direitinho, mandou para a Caixa Econômica. A Caixa Econômica, só estamos esperando a Caixa Econômica dar um ok para esse novo projeto, porque tem uma verba relativamente reduzida, para que marque nova licitação para dar continuidade. Mas eu acho que vai, eu acho que agora vai dar certo. Governo, eu acho que já a gente consegue, se Deus quiser. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todas e todos. Meu nome é Alexandre Guimarães e estou muito feliz de estar aqui, muito honrado com a presença de vocês. Vocês são uma plateia maravilhosa, muito generosa e, pelo que eu percebi antes de começar o espetáculo, é que tem muita gente aqui que está vindo a primeira vez para ver um espetáculo de teatro e eu fico muito honrado de estar participando dessa primeira troca de vocês com o teatro. Fundamental.
Tem assim, a maioria formada por um público com mais experiência de vida. Com o Teatro João Caetano de Itaboraí fechado, a Prefeitura, através da Secretaria de Cultura, nos cedeu o Espaço Cidadania para a realização de 3 apresentações totalmente gratuitas. Estiveram presentes estudantes da rede municipal, uma plateia da melhor idade e representantes da classe artística de Itaboraí, que tiveram a oportunidade de cobrar do secretário de Cultura a reabertura do teatro. Galera de Itaboraí, agora é com vocês. Agora vamos para Niterói. Bom, produzir aqui no Teatro Municipal João Caetano, em Niterói, né, que as pessoas até perguntam, porque Teatro Municipal de Niterói, Teatro Municipal acaba não usando o termo Teatro Municipal João Caetano, porque as pessoas podem confundir com o Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Então eles acabam usando o Teatro Municipal de Niterói. Aqui esse teatro é uma joia, né? Produzir um espetáculo aqui é muito fácil, né? No sentido, não só fácil, mas é agradável, porque a equipe é parceira, é uma equipe comprometida, é uma equipe que chega junto da gente que é da produção, né? Tudo funciona, tudo certinho, tem cronograma, tem a organização, são todos muito organizados. Então o teatro deve ser assim. A gente não pode achar que teatro é uma grande brincadeira, né? Hoje, mais cedo a gente estava falando que nós que trabalhamos com entretenimento, com cultura, a gente acaba trabalhando no horário que as pessoas têm um horário de trabalho diferente do nosso. Quem trabalha de segunda a sexta vai se divertir, né? Vai ter o seu momento de prazer, de relax, né? Quando nós estamos trabalhando. Então esse é o nosso trabalho, é proporcionar, é montar essa estrutura para que o ator, o diretor, o autor possa mostrar o trabalho de cada um, né? E o trabalho do produtor é isso, é proporcionar, é organizar, entrar em contato com a direção do teatro, marcar os horários, fazer com que tudo isso aconteça, né? A gente, como produtor, pensa da luz que vai ter que alugar, né? Se não tiver o refletor, se não tiver o cabo para ligar o refletor, tem que ter, são muitos detalhes que um produtor precisa ter para para colocar em prática, né? Então nosso trabalho é pensar isso tudo. Então nós produtores, nós preparamos esse terreno, esse lugar para o ator contar a sua história, para o diretor contar a sua história, para o autor contar. Então esse que é o trabalho do produtor de teatro. Porque quem não conhece o Teatro Municipal de Niterói, Teatro João Caetano, venha. Quem estiver no Rio de Janeiro pode vir de Barcas, que é um passeio lindo, e aí você já passa por aqui e visita esse monumento, essa coisa linda. Foi muito importante para nós pesquisar os lugares por onde ele passou e as construções teatrais pelas quais ele foi responsável, né? Ou seja, os edifícios onde ele não só atuou, mas que ele também contribuiu para construir, para erguer, e que de alguma maneira serviram de base para a construção de uma identidade teatral nacional, né? Que até meados do século XIX não havia, né? Os atores portugueses e os atores estrangeiros que em sua maioria subiam
nos palcos do Brasil e especificamente aqui do Rio de Janeiro. E aí é muito interessante a gente observar porque esse teatro aqui onde nós estamos, o Teatro Municipal, que é hoje o Teatro Municipal João Caetano, ele é erguido em meados do século XIX e é justamente o local onde João Caetano vai fundar a primeira companhia brasileira de teatro, ou seja, a primeira companhia de teatro com atores e atrizes brasileiros, né, nativos, e ao mesmo tempo encenando um repertório de espetáculos e de peças também conectados com esse começo de formação de uma identidade nacional, né? Então hoje, a gente comemorando o bicentenário, né, essa comemoração tão controversa, tão cheia de questões, mas enfim, ainda assim, a gente marcando esses 200 anos de independência, é justamente nesse lugar, nessa marca temporal, que o João Caetano surge e junto com ele, essa profusão também de teatros e de teatralidades brasileiras, né? E uma curiosidade desse teatro, que foi inaugurado em 1842 com um estilo neoclássico, é que aos fundos do palco ainda é possível ver uma parede original da construção, a construção inicial desse teatro. Essa daqui. Um teatro que naquela época era muito comum sofrer com incêndios, mas ainda há um pedaço da história viva que acompanhou a trajetória de João Caetano. Quem já veio nesse teatro? Caramba, quanta gente! Melhor, quem nunca veio a esse teatro? Para cada dedinho levantado aí, eu tenho que dizer para vocês, esse teatro é seu, é seu, é seu, é seu. Esse teatro é nosso, ele é da nossa cidade. Então é muito importante que vocês procurem saber o que acontece aqui. Porque o que acontece aqui é para nós. Olha que coisa boa. É para o seu pai, para sua mãe, para o seu tio, para sua tia, para sua avó, para o seu amigo, para sua amiga. Olha quanta gente trabalhando aqui. Pode olhar. Para isso tudo funcionar, gente. Valeu, equipe Teatro Municipal. Valeu, equipe João Caetano. E eu hoje estou muito feliz. Eu sempre fico feliz porque vocês vêm aqui, sabe? Eu sou Marilda Ormi, estou diretora do Teatro Municipal João Caetano, aqui em Niterói. Tenho alegria, honra, prazer de estar nesse lugar há quase 30 anos. Comecei como produtora e fui indo. Hoje estou na direção geral. Mas hoje eu estou especialmente feliz porque eu vou assistir a esse espetáculo. Vocês são muito importantes, hein? É um espetáculo adulto, vai contar a história do moço que criou esse espaço, do moço que criou o Teatro Nacional. Ele se chama João Caetano. E hoje, o Alexandre, o Cristiano... E a gente constatou isso, né? O João Caetano está vivo. E eu quero que as pessoas saibam que a arte é imortal, né? Toda a minha preocupação aqui, durante esse período todo, como eu falei, quase 30 anos, é de não é nem preocupação, é uma pré-ocupação. Foi com o desafio do patrimônio, né? Esse nosso Teatro Municipal, João Caetano, ele é de 1827. Ele é o 4º teatro mais antigo do Brasil. Não, perdão, errei tudo, apaga aí. Esse nosso teatro, João Caetano, ele é o 2º teatro mais antigo do estado do Rio, ele é o 4º teatro mais antigo do Brasil. E vocês imaginam um patrimônio cultural
vivido pelo João Caetano, com a presença do nosso imperador, Dom Pedro II, e a história da dramaturgia nacional, né? A honra de ter toda essa história nesse palco que hoje a gente pisa. E da companhia de atores, esse subsídio seria cortado. Com essa notícia terrível, João Caetano passa mal e ele fica impossibilitado de voltar à cena. É o primeiro calote da cultura no Brasil. O desafio, quando eu peguei o teatro em 1995, ele estava acabando de ser restaurado. Um restauro super premiado, porque hoje você entra aqui e você vê como era o teatro há 200 anos, né? São as mesmas cores, o mesmo formato, as mesmas cadeiras. Não, as cadeiras não são as mesmas, as cadeiras de palhinha, né? Então a minha ocupação era assim, como manter o banheiro funcionando, os camarins funcionando. Então é aquele olhar de todo dia do cuidado com o patrimônio. E para isso a gente tem aqui o apoio da Fundação de Arte de Niterói, a Secretaria das Culturas, que nos permite financeiramente viabilizar um cuidado pelo patrimônio. E eu queria muito agradecer a vocês pelo que eu acabei de ver nesse palco. Parabéns, Alexandre. Obrigada, Reinaldo. E, Cristiano, minha reverência para você também, que veio tirar de mim coisas que eu não falava há muito tempo. Obrigada por essa oportunidade. Só fazer um registro, tem o Elton Júnior, que é o autor do espetáculo, que também está aqui na plateia. Olha que máximo! Ainda bem que eu vou ter a oportunidade de assistir o outro agora, isso, né? Agora sim. Wellington, gratidão, gratidão, gratidão. E ó, vida pra frente, vida pra frente. Não vou dizer merda, 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 mas eu digo, olha, esse mundo é todo de vocês. Viva a arte que cura. Obrigado, Maria. Finalizando a segunda cidade, Niterói, agora partiu Rio de Janeiro. Bora! João Caetano existe, ele é de verdade. Mas agora vamos ainda mais fundo nessa busca por conhecimento. Ok, Google. Alexandre Guimarães. Ok, Google, Alexandre Guimarães. Eu juro, aqueles que depois do espetáculo quiserem ter a curiosidade e pesquisar, vocês vão encontrar Alexandre Guimarães, um técnico de futebol na Costa Rica. Um advogado aqui no Rio de Janeiro. Não sou. Um político. Felizmente também não. João Caetano é de verdade. Eu, Alexandre Guimarães,
Eu sou da mente. Esse projeto é magnífico. Eu não sou João Caetano, ele é João Caetano. É fantástico um projeto em que valoriza esta figura do ator João Caetano, que poucas pessoas têm conhecimento de que ele é o responsável por nós termos um teatro brasileiro, com sotaque brasileiro. A figura de João Caetano ela é extremamente importante para entender tanto os modos de produção e sua relação com o trabalho dos atores no teatro brasileiro no século XIX e como esses modos de produção vão se transformando. Inclusive a partir da própria figura dele saindo da sua cidade, né, mas fazendo dentro da estrutura da sua cidade em Itaboraí pequenas formas teatrais, né, pequenas possibilidades de teatro. A gente tem que lembrar que é ali no século XIX e nesse momento que o João Caetano está vivendo, que a gente não tem só essa noção de uma grande peça de teatro, como ele chega a fazer tanto no Teatro São Pedro, quanto em Niterói, assim, que são peças que têm lá, né, uma estrutura dramatúrgica muito mais fechada. O João vai fazer, sim, em Niterói, pequenas peças de teatro onde ele se apresenta, né? E isso reflete muito a estrutura e um modo de produção que existia na época, dessas pequenas apresentações, né? O João Caetano vai lutar já em Niterói e com a chegada dele ao Rio para que se tenha a presença do ator brasileiro na cena teatral, né? Pensando que a gente tem que lembrar sempre, né? que o teatro brasileiro era povoado por atores portugueses, por atores de fora, né? Então existia também uma tradição hispânica que estava no teatro brasileiro. O João Caetano ia ocupando as casas de espetáculo. Quando a gente fala as casas de espetáculo, são as casas de ópera, né? São os teatros, no caso o Teatro São Pedro. Então o que é que vai acontecer? Que vira São Pedro, antes é Teatro São João. E tem umas curiosidades, um monte de curiosidades aí. Esse teatro precisava ser rapidamente levantado. Então, aqui ao lado, hoje onde é uma faculdade, estavam já demarcadas as pedras para a fundação da catedral da cidade. O sentido religioso era muito importante. Então, usaram as pedras da catedral para fazer a fundação do Teatro João Caetano. Na verdade, o Teatro Dom João. E depois, ao longo do tempo, dos vários incêndios que teve, o povo dizia, olha, esse teatro pega fogo porque foi usado as pedras sagradas num local profano. Era essa a ideia de que o teatro era uma coisa que não era boa. Então o que é que vai acontecer? O João Caetano ele vai modificar essa lógica, ele vai pensar numa ideia de um teatro nacional, né? A ida dele, esse caminhar que ele faz, que eu acho muito bonito, saindo de uma cidade pequena até a capital do país, né? A capital, no caso, aí do reinado, né? Ele vai fazer, sim, uma inversão sobre a lógica da noção de nacionalidade, né? Ele vai propor um teatro nacional a partir da figura do ator, né? Assim, vai, inclusive, incentivar que dramaturgos, né, vai surgir um modo de dramaturgia brasileira. O João Caetano e todo esse movimento que acontece de nacionalismo nesse momento no Brasil vai formar um princípio, né, de modo de produção brasileiro do teatro. E por isso que ele é fundamental, porque ele funda uma noção de modo de produção cênico do teatro brasileiro. Essa dá só uma primeira introdução. Assim, quando eu vejo esse espetáculo do Alexandre, a gente fala do nosso primeiro grande ator, né, do nosso primeiro e consagrado, a gente está como start do teatro do artista profissionalmente, né? Óbvio, como o Alexandre fala, nós tínhamos os indígenas, nós tínhamos o negro, nós tínhamos tantas outras experimentações no campo artístico, né? Mas quando a gente fala do teatro, entre aspas, profissional, que eu acredito e discuto muito e defendo a ideia de que a nossa vocação enquanto artistas, inclusive pelo fato de nós não termos uma indústria estabelecida, é o sentido do amador, sim, nós somos por excelência
multifacetados, multiartistas, por uma imposição de um mercado que nunca se estabeleceu, né? Nem a partir de João Caetano e nem depois dele, com o Procópio Ferreira, que também foi um outro grande nome do nosso teatro. Então a gente viveu e a gente está atravessando os séculos vivendo ainda da mesma maneira, né? Esperando à espera de um milagre, quase como se a arte tivesse essa necessidade que algum acontecimento extraordinário surgisse para que a gente pudesse existir. E existir entre intervalos, né? Ou seja, o senso e o lugar de continuidade nunca foi um pensamento, nunca foi uma ideia de investimento estatal ou privado ou quem quer que seja, né? A ideia de continuidade ela nunca passa pelo trabalho artístico, né? Ele é estimulado por etapas, como projetos, enfim, e como projetos com fins que não se destinam à arte em si, ao diálogo e ao público, que é a nossa ferramenta, o nosso grande patrimônio, mas se destina. Eu sou Marcos Edon, atualmente diretor do Teatro João Caetano, e isso é um grande privilégio, porque aqui a gente respira a arte. Já se viu, não é de bom tom mostrar-se assim, dessa maneira descontrolada ao público. Um homem que se deixa possuir por uma ideia se lança a mais arriscada empresa. João? É você, João? Ô, João! Eu tenho uma ideia. Eu também me produzo. Se ninguém me chama para trabalhar, eu venho aqui e faço. João! Eu também sou o mundo. Eu, animado a contribuir com o Teatro Nacional, publiquei em páginas as minhas 13 lições dramáticas. Ô, João! Parou! Ô, João, muita pretensão. 13 lições dramáticas? Para quê? Para ser um ator do rei? Não. Você também queria ser um ator rei. Eu prefiro ser um ator poeta, João. Eu me esvazio. Respira, João! É por essas e outras que um teatro bem organizado e bem dirigido é capaz de animar na mocidade os espíritos de patriotismo, moralidade e bons costumes. Ó, João! Isso vai pro documentário? Daí se a gente bota um pip. Entendi, porque vai que vaza. Ah, mas eu posso falar então? Esse microfone aí não vai funcionar nela, porque essa caixa é passiva. Oh, meu Deus. Então é essa que eu vou usar. Essa aqui que eu vou usar aqui. A caixa é o quê, Fábio? É passiva. Ok. Foi. Acho que tá chegando o café. Meu arco-íris no ar. Gravando. Olá, você que acabou de acessar. Para Petrolina. Quando chegou lá, o ar-condicionado do quarto dela pegou fogo, começou a pegar fogo. Do lado da cama, onde estava a bolsa. Ela chamou o pessoal do hotel. Quando o pessoal do hotel chegou, foi pegar na bolsa dela para tirar de perto do ar-condicionado. Quando puxou a bolsa, o consolo caiu. Aí ela, não, Nora, deixa eu explicar, não é meu. Não, ela não estava nem preocupada para pegar fogo. Não é meu, isso aqui é da cena do espetáculo. Muito bom. A galera não sabe o que faz um ator, né? Acha que, sei lá,
Só é estar ali e falar. Tem uma cara de pau, né? Falar alto, né? As pessoas acham, cara de pau, falar alto e ter boa memória. Eu ia dizer Teatro Municipal de Niterói, cara. Teatro Municipal, João Caetano. João Caetano. Cara, que maluquice. Gostou, Antônio? Muito? Mas eu fiquei com... Ficou com medo do fantasma do João Caetano? Eu fiquei com medo do fantasma. Do João Caetano, não foi? Muito bom. Gostou? Gostou muito? Você gostou? Fala. Eu gostei da parte do Pinóquio. Do Pinóquio.